Salve, salve galera, salve, salve, começando mais um Papo Sistêmico, agora de manhãzinha, são 8h11, 8h12 se eu não me engano, e começando mais um, e hoje nós vamos falar sobre a lei da ordem, finalizando aí as 3 leis da, das ordens do amor, no qual eu comecei na segunda-feira falando, e hoje eu dou sequência, terminando ela aqui, falando sobre a lei da ordem, a lei do equilíbrio, então, muito conhecido como a lei do dar e receber. O pessoal ainda não está entrando. Bom dia, pessoal. Hoje eu estou fazendo live só aqui pelo Instagram. Não estou jogando no YouTube. Estou num lugar diferente aqui hoje. Estou num frio do caramba. Deve estar uns 9 graus agora, 10 graus agora mais ou menos aqui. Enfim, vamos lá. Vamos começar. Bom, gente, o pessoal está entrando. Hoje eu não quero me alongar muito. Hoje eu quero partir para a gente falar sobre a lei da ordem e equilíbrio. Todo dia agora entre 8 e 8h30, ainda definindo um horário certo. Eu vou estar entrando aqui com vocês para fazer lives, para esse papo sistêmico, falando sobre constelação familiar, falando sobre o mercado terapêutico, falando sobre o que é ser um facilitador, falando sobre as constelações, enfim, né? Colocando um pouco do meu conhecimento aí para vocês. Bom dia, o Jeff está aí comigo, só o Jeff está comigo aí hoje, o pessoal está o pessoal está começando a entrar. Então, beleza. Então vamos lá, gente. Eu desde segunda-feira eu vim falando com vocês sobre as leis das ordens, né? A lei as ordens do amor, as leis que regem as constelações familiares, na verdade as leis que regem os relacionamentos humanos, né? Que Bert Hellinger descobriu e acabou ressignificando isso tudo, né? Então o que ocorre é o seguinte: na segunda-feira eu falei sobre a lei do pertencimento, ontem eu falei sobre a lei da hierarquia e hoje, finalizando as 3 leis das ordens do amor, eu vou falar sobre a lei da ordem, a lei do dar e receber, que é muito conhecido. E o que essa lei do dar e receber, ela vem falando para nós, né? É, ela é uma das leis mais complexas, ao meu ver, no sentido, pelo menos com experiência com alunos, é a lei mais complexa no sentido de as pessoas compreenderem a sua dinâmica, né? Realmente entenderem como ela funciona, como é que ela opera e assim por diante. Nossa, a gente tá batendo um vento na minha cara. Eu gosto de frio, mas hoje tá fogo aqui. Hoje tá foda. Tô até com a luva do meu filho de ursinho, gente, ó, luva de ursinho. Eu não tenho luva, peguei a luva do meu filho de ursinho só pra vir aqui com vocês pra gente trocar uma ideia. Comprometimento é tudo. E, bom, vamos lá. Então, assim, a lei da ordem, né, a lei do dar e receber, ela basicamente diz o seguinte: onde houver relacionamentos humanos, precisa haver um equilíbrio de troca, um equilíbrio entre o que eu dou e aquilo que eu recebo, aquilo que eu posso dar e aquilo que o outro pode receber, tá? Então, eu vou, ao invés de eu tentar explicar tecnicamente como eu faço dentro das formações, né, e detalhes, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais lúdica, tá? Nós constantemente estamos dentro dessa lei, constantemente a gente está andando com ela. Deixa eu só colocar no modo, sempre esqueço de colocar no modo noturno aqui, senão vai começar a apitar o WhatsApp. Então o que acontece? Toda vez que nós estamos num relacionamento, nós tendemos a doar algo, né? Não só questões materiais, mas principalmente emocionais, questões é, materiais, emocionais, espirituais, assim por diante. Nossa energia, tudo isso é doado. Nosso tempo, tudo isso ele é doado. E, consequentemente, tá, o outro que recebe aquilo, ele tem uma tendência, né? Aí a gente está falando de reciprocidade, de devolver. Já repararam na vida de vocês quando alguém faz algo para vocês, vocês se sentem num compromisso, pelo menos a grande maioria, né? Se sente num compromisso de retribuir aquele, aquele favor, retribuir aquilo que foi feito para você. Isso é a lei do dar e receber, a lei da ordem que está imperando no seu relacionamento com essa pessoa. Bom, o ponto-chave dessa situação é o que acontece quando essa lei ela é quebrada ou ela é infringida, né? Alguém corrompe essa lei e, como eu sempre falo, sempre de forma muito oculta, de uma forma muito inconsciente. Vamos lá, vamos por alguns casos, tá?
Então, primeiro, vamos pegar, eu sempre pego relacionamentos afetivos, que é sempre mais fácil de elucidar para vocês como que funciona isso, tá? Então, assim, quando nós temos um relacionamento, é, primeiramente, nós vemos às vezes os relacionamentos não dando certo. E quando a gente percebe que a gente acaba conversando com um, acaba conversando com o outro, ou até acaba conversando com os dois, a gente percebe que nesse relacionamento, sempre escuta um falando assim, nossa, olha tudo que eu fiz para essa pessoa, olha tudo que eu fiz para ela, né? Eu fiz tudo, eu ajudei, eu fiz. E simplesmente ela pegou e foi embora, ela, ele, né? Pegou e foi embora, né? Olha tanto que eu amei, olha tudo que eu fiz. Consequentemente, quando você olha do outro lado, você vê aquela pessoa que recebeu tudo isso e foi embora, normalmente essa pessoa fala assim, meu Deus, ela me sufocava demais, era toda hora, era todo tempo. Ou então a pessoa às vezes nem consegue perceber. O que acontece é que quando nós temos um movimento de troca, quando nós temos um movimento de doar, né, de passar, de doar algo para alguém, nós consequentemente nos tornamos credores, tá? E aquele que recebe, consequentemente, se torna devedor, tá? Uma forma aí simbólica para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando isso ocorre, normalmente, aquele que se sente devedor, ele busca o quê? Então, recompensar, porque precisa haver uma compensação. Isso é natural do ser humano. Você sempre precisa compensar algo. Sabe, vou até colocar um exemplo aqui, que não é um exemplo, não é o melhor exemplo, mas só para vocês entenderem. A própria vingança, ela é um sentimento, um movimento oculto, né, de compensação. Eu quero compensar aquilo que o outro fez para mim. Ou, né, quando eu recebo algo que aquilo me beneficiou, eu tenho esse movimento de querer recompensar, de compensar aquilo que o outro deu. Só que muitas vezes, tá? E aí, se vocês não viram, então vejam os vídeos, estão no YouTube já, é, da lei do pertencimento, da lei da hierarquia, que o que acontece? Quando uma pessoa ela está fora do seu lugar, ela está numa outra posição hierárquica, ela simplesmente às vezes começa a doar algo para o outro a mais do que este outro pode carregar. E aí vem as complicações todas dentro do relacionamento. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso, tá? Eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Eu estou elucidando aqui relacionamentos afetivos porque fica mais fácil de vocês compreenderem o que eu estou falando, tá? Vocês estão me escutando? Está todo mundo me escutando direito? Acho que sim, né? Senão o pessoal já está reclamando já. É que eu tirei aqui, senão eu acho que está todo mundo me escutando. Mas vamos lá. Então o que acontece? Eu coloco, vou repetindo, né? Eu coloco ah, as leis do. Eu coloco o exemplo dos relacionamentos afetivos justamente porque é mais fácil de haver uma compreensão sobre as leis. Bom, o ponto-chave, o ponto crucial disso é o seguinte. Muitas vezes aquele que está doando demais, né, ele doa porque ele simplesmente está numa posição errada, e aí você acaba percebendo que ele está numa posição de pai, ele tá numa posição de pai do parceiro, mãe do parceiro, e aí ele tenta dar algo que ele não pode, porque ele não tem essa competência no sentido sistêmico, tá, anímico da coisa, e consequentemente, né, o, o, o outro não consegue, não aguenta receber isso, porque é muito pesado para ele e ele simplesmente não consegue retribuir da mesma forma. Então a gente vê muitos exemplos, por exemplo, eu sempre cito esses casos nas formações, nos workshops, porque é o que normalmente acontece. Na família, na sua família ou na família de alguém, sempre tem um caso desse jeito. Qual caso? Sempre tem uma pessoa lá, um parente, que tá fudido. Tá fudido. O cara tá fudido de grana, o cara tá fudido. Deixa eu me ajeitar aqui. O cara tá fudido. Fudido, fudido de grana, tá? Vão colocando suas perguntas e dúvidas aí que eu vou responder. Deixa eu parar de balançar, senão eu vou enjoar aqui. Coloquem as suas perguntas e dúvidas que eu vou responder sim, tá? Então aquela pessoa tá fudida de grana. E aí o que acontece? O que ocorre? Chega um outro parente, tá? Isso eu já vi na minha família, já vi em várias famílias isso acontecendo. Chega um outro parente que tem uma condição financeira muito maior e ele fala assim, ok, eu vou te ajudar. A partir do momento que ele coloca dessa forma, né? É claro que a gente tem que entender o contexto que está por trás.
Normalmente esse aqui, não, eu vou te ajudar, eu tenho, eu te ajudo, né? Normalmente o outro não pediu ajuda, ou se pediu, esse que vai ajudar, ele está dando mais do que pode. Vocês vão entender isso, fiquem ligados. E aí o que que acontece? Aquele ele começa a ajudar. Ele dá dinheiro, ele dá espaço, ele dá isso, ele dá aquilo, dá aquilo. Aí o cara que tava fudido, ele cresce. O cara cresce, fica bem, tal. O que que acontece normalmente? Não é sempre, não é uma regra, mas o que que acontece sempre? Ele pega e vai embora. Ele vai embora e ainda às vezes acaba falando mal daquele que é o credor, né? E vai embora. E o devedor, perdão, e o credor, ele se sente traído. Porra, olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu entreguei, né? E simplesmente o cara foi embora. Eu vou te dar um outro exemplo para vocês que eu pego muito caso, já peguei, né? Agora eu pego menos, mas eu já peguei muito caso disso com relação a situações amorosas, né? Então, normalmente, o meu maior público são mulheres, então normalmente sempre o homem que está do outro lado, né? Mas acontece de ambos os lados. O que que acontece? Estou ajeitando aqui, desculpa, gente, estou tremendo aqui porque eu estou ajeitando o suporte aqui. O que que acontece? A pessoa, a mulher, ela foi traída, né? Ela foi traída dentro do relacionamento, ela foi traída. E aí o que que ocorre nessa traição? Ela é, não consegue, ela não tem um movimento, e não estou dizendo que isso é certo ou errado, né? Cada um tem a sua realidade, mas ela não tem um movimento simplesmente de largar, né, de ir embora. Não. O que que às vezes ela costuma fazer? Ela, por uma forma de compensar, é muito louco isso, de compensar essa traição, ela simplesmente pega o cartão de crédito e vai gastar. Eu estou falando cartão de crédito, pode ser qualquer coisa. Ela compensa. Isso eu não estou falando porque eu estou sonhando, as mulheres fazem isso, não. Eu estou falando de casos reais, de clientes que eu atendi durante anos, muitas pessoas, e casos dentro de constelação que falaram isso. Por quê? Essa é uma compensação, e normalmente o casamento segue, né? Claro, a gente não está olhando o contexto do casamento, nós não estamos olhando tudo o que acontece dentro do casamento, mas as coisas acontecem, né? E aí há esse tipo de compensação. Então, quando a gente fala, então isso é super normal, inclusive o próprio Bert Hellinger ele fala, né, tem um trecho, eu não me lembro agora qual dos livros é, acho que é Ordens do Amor, eu não me lembro agora qual é, ele fala exatamente isso. A mulher fala, eu fui traída e eu não sei o que eu faço. E ele pega numa resposta curta e grossa, mas com muita sabedoria por trás, porque há todo um histórico aí desse papo, né, desse trecho que eu tô falando, ele vira e fala assim, traia também, com isso você equilibra. E ela para, dá um susto, né, e ela fala assim, como assim, traia também, né, que loucura, você é retardada. E na verdade o que ele quis dizer precisa haver uma compensação. E às vezes quando há essa compensação, não precisa ser exatamente, não precisa ser na mesma moeda, não precisa ser da mesma forma, mas precisa haver um equilíbrio de troca, tá? E aí, na verdade, o que Bert fala você não precisa, vou colocar aqui porque eu estou segurando o celular com a outra mão. Você não precisa, por exemplo, compensar do mesmo nível. Se esse fez isso, você faz um pouco menor, que naturalmente as coisas tendem a se equilibrar. Naturalmente as coisas tendem a se equilibrar. Deixa eu ler a pergunta aqui que o Jeff fez, eu continuo falando. Alex, por falar em comprometimento e associado com o dar e receber, eu facilmente tenho facilidade com o dar. A grande maioria tem. Mas tenho dificuldade de me comprometer com o receber. Vale para o trabalho, amor, amizade, etc. Tá. Quando a gente olha aí o dar e receber, quando a gente percebe que a gente tem muito isso de dar, né, a gente tem que entender que muitas das nossas atitudes, muito do que nós fazemos hoje, ela está baseada em muitas crenças e vivências que nós tivemos com os nossos pais e do que a realidade que esses pais, o nosso sistema familiar traz para nós, tá? Então, Jeff, a partir do momento que você percebe que você doa demais, tá? Talvez seja um momento de você olhar para os seus pais. Isso é uma coisa que está me vindo agora, tá? Eu posso estar completamente enganado e não é certo o que eu estou falando, tá? É apenas uma percepção que eu venho aqui. De olhar para eles e dizer assim, obrigado por tudo o que vocês me deram. Daqui eu continuo fazendo sozinho. E você olhar para os outros e falar, eu te dou aquilo que eu posso, tá?
comprometer em receber. Só tô tendo fazer uma analogia aqui com o que você falou, mas tenho dificuldade de me comprometer com o receber, né? E aí vem muito do assim, o quanto de dificuldade também você, por isso que eu falei para você agradecer aos seus pais, né? O quanto de dificuldade você teve para receber aquilo que veio dos seus pais. Na grande maioria das vezes, quando a gente percebe essa dificuldade, tanto no tomar quanto no receber, a gente percebe, e aí especificamente falando do receber, a gente percebe que a gente teve uma dificuldade muito grande no receber dos nossos pais. Na verdade, não do receber. Os nossos pais, eles deram aquilo que foi preciso, aquilo que foi necessário para nós, dentro da realidade deles, dentro do momento deles, assim por diante. Mas, muitas vezes, isso eu falei ontem na live de ontem, muitas vezes o filho, só abrindo um parênteses aqui, para quem não viu isso ontem, eu vou repetir, o filho, ele cria uma ilusão, todo filho tem uma ilusão dos pais, tá? Uma ilusão de que esse pai o filho que eu digo pequeno, né, a criança, esse pai é o super-herói, é o supra-sumo, né, ele tem uma visão, né, uma ilusão de algo que é irreal, ou seja, é um pai irreal. E, consequentemente, ele exige desse pai algo que é irreal também, que é impossível deste pai dar perante aquela elucidação que o filho, que a criança está tendo. E muitas vezes, quando isso acontece, isso nos cria certas barreiras de aceitar o receber dos nossos pais. Então, a reflexão que eu coloco para você, e obviamente que se isso é algo que te incomoda, o receber, e você percebe uma força nisso, o melhor mesmo é sempre abrir uma constelação familiar e você entender o que está acontecendo. Né? Eu estou aqui apenas colocando reflexões, tá? Mas é o quanto de dificuldade você teve em receber as coisas que vieram dos seus pais, né? E às vezes esse receber, ele foi algo é, inconsciente, tá? Mas claro que tem que se entender o contexto. Espero que eu tenha respondido para você. Gente, esse aqui é o meu gato. Cadê? Vem cá. Ele fugiu, eu já cerquei a casa toda. E ele fugiu, eu não sei como é que ele fugiu. Eu tenho que descobrir agora como é que ele foge. Mas vamos lá. Antes de continuar, vamos lá. André K. Eu saí na mesma hora do relacionamento, mas era o contrário. Ele se sentia culpado e me levava para gastar. Também pode acontecer. Mas veja só, eu não sei, eu vou te dar uma elucidação aqui, André. Eu não sei se a Andréia está aqui ainda, tá? Se você tiver, dá um oi, mas eu vou responder porque isso aqui vai ficar gravado e vai para o YouTube depois também. Às vezes, ele se sentia nesse é, culpado, né? Porque de uma certa forma, na mente dele, na cabeça dele, ele compreendia que ele dava demais, né? Ou pode ser também uma compensação, né? Ele entrava no modus operandi de compensação. É claro que sempre tem que entender o contexto, né? É muito difícil às vezes a gente entender, né? Deixa eu só reler aqui. Eu sempre releio 2, 3 vezes a pergunta, porque às vezes na hora que eu releio me vem uma percepção. Mas era o contrário, ele se sentia culpado de me levar para gastar. Aí eu saí na mesma hora do relacionamento. Normalmente a gente percebe isso, né? Às vezes a pessoa ela também ela tem a clareza disso e ela entra nesse modo de compensação. Só que, veja só, e eu tô falando, por favor, me olhe com muito amor, com muito coração, tá? Muitas vezes você também, nos momentos em que ele permitia e que ele te levava para gastar, por exemplo, você naquele momento, de forma inconsciente, você aceitava. Você aceitava por quê? Porque você, talvez inconscientemente ou conscientemente, aí eu não sei, você sabia, né, ou tinha noção do que acontecia no relacionamento da parte dele com você, e aí quando isso acontecia, você entendeu, opa, então agora eu estou sendo compensada. Isso é um movimento inconsciente. A gente não pensa, porque se a gente para pensar, a grande maioria das pessoas não tem esse ímpeto, né, conscientemente, tá, conscientemente. O Jeff coloca aqui, não criei um acaso, já te agradeço amigo, sou um facilitador de treinamentos comportamentais e técnicos. As constelações têm tudo a ver comigo, mas em primeiro preciso me olhar e cuidar. Hoje compenso. Isso aí, Jeff. E olha, Jeff, eu vou te dar uma super dica. Nesse domingo agora, para vocês que estão escutando, nesse domingo agora, dia 21, eu vou estar em São Paulo. Eu vou fazer um workshop, tá? Sobre as práticas da constelação. É um workshop voltado para terapeutas. Não só para facilitador, mas para terapeutas que querem compreender o poder da constelação e vão se trabalhar e como integrar. E aí eu vou falar das constelações, da prática, do mercado, do marketing, vai ser muito legal e com um preço super acessível. Então, se vocês tiverem
realmente interesse, manda um direct para mim que eu mando as informações para vocês, tá? Muito obrigado, é por aí mesmo, ajudou sim, que bom. E foi assim que eu descobri que ele me traía. É, às vezes, o que acontece muitas vezes, tudo isso é sistêmico, né? E às vezes numa situação como essa, Andréia, a gente percebe o quê? Às vezes a gente percebe, na verdade. A gente não percebe, é um movimento inconsciente. Às vezes a pessoa, né, o parceiro ou a parceira está num movimento de traição e você não sabe conscientemente que isso está ocorrendo, mas a sua alma, existe uma força maior que movimenta, porque existe uma movimentação. E você acaba inconscientemente também aceitando as compensações, ou pedindo a compensação. E depois que acaba ficando consciente, mais ainda. No caso, pelo que eu vi, na hora que isso ficou consciente, né, você acabou tendo aí o ímpeto de, não, eu não quero isso pra minha vida, tá certo, né? Essa é a sua realidade. Não tô dizendo que tá certo fazer isso, aqui eu não me coloco numa posição de certo e errado, aqui, como facilitador, como trainer, tá? Alex, eu já fui consulado aqui na tenda. Ah, que legal! Ah, você é de Bragança. Que legal, então você foi consulada por mim, então. Que legal, que bacana, bacana. Bom, continuando aí pra gente dar sequência quem tiver perguntas vai colocando. E só falar para vocês, eu tenho um grupo chamado Grupo Campo. É um grupo de estudos totalmente gratuito, tá? No Telegram e no WhatsApp, são conteúdos diários, todo dia, sobre constelação, sobre reflexão, filosofia sistêmica. Então, se vocês quiserem entrar no link da descrição aqui do meu perfil, você vai encontrar como faz para acessar o grupo, tá bom, gente? Mas de qualquer jeito é alexnielsen.com.br/grupo, tá bom? Vamos lá. Bom, como eu estava falando da lei do pertencimento, a lei da ordem, eu vou cair aqui. Minha rede, eu tô praticamente no chão aqui, gente. O que acontece? Então eu tenho essa compensação. Essa compensação, ela precisa ser olhada, ela precisa ser entendida. Agora, quando você compreende que existe essa troca, né? É que nem, por exemplo, sabe aquela história que, tipo assim, a pessoa não tinha dinheiro, e aí você tá. Vamos olhar pro trabalho agora. Eu falei de relacionamento, vamos olhar pro trabalho. A pessoa não tinha dinheiro, tá? E aí ela chegou pra você e falou assim, eu não tenho dinheiro, não sei o que. Aí você olha pra ela e fala assim, ok. Eu faço, vamos supor que ela tá precisando de algo que você venda, ou que você presta o serviço. E aí o que você faz? Você simplesmente olha pra pessoa e fala, não, eu faço isso pra você. Pode deixar, eu já tenho. Normalmente acontece ainda mais ainda com quem é prestador de serviço. Porque o prestador de serviço, né, e eu me incluo nisso, ele não percebe o peso do seu produto, né? Porque o seu serviço é um produto, né? Ele é um produto comerciável que gera trocas financeiras e gera sustento e assim por diante. E aí ele, como ele sabe que ele tem de muito disso, né? Isso não acaba, isso não cessa. Ele chega e fala, não, mas você não tem dinheiro, né? Para fazer aí um processo de coach, uma constelação, enfim, o que quer que você faça. E aí você faz o quê? Na grande maioria das vezes a pessoa fala, não, pode vir, eu faço pra você. Eu não te cobro nada. Nada, 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 nada. E aí o que acontece? Você faz de todo bom coração pra pessoa. Você ajuda, você faz, você mexe, né? Corre e tal, gasta dinheiro. Porque primeiro, você está gastando tempo, que é o seu maior ativo. E segundo, você está gastando dinheiro. Você gasta, você vai gastar o dinheiro. E outra, você perde, né, um tempo no sentido de, pô, esse tempo eu poderia estar ganhando com outro cliente que poderia estar me pagando, por exemplo. E aí, o que acontece? Aquela pessoa, não é uma regra, não são todos, mas a grande maioria, ela, ela simplesmente, ou ela não dá, tá falhando? Talvez seja porque eu me afastei um pouco. Pera aí, um pouquinho, gente. Caiu o microfone, eu não vi. Acho que agora vai ficar melhor. O microfone tá nesse aqui, eu não vi. Acho que tá melhor agora o áudio, não tá, gente? Dá um ok. Ô, Manir, bom dia, Manir. Ai, deixa eu me arrumar aqui. Essa rede fica balançando, eu começo a enjoar. A gente percebe que tá ficando velho. Meu pai, ele fala, né? Não balança na rede, senão eu enjoo. E eu acho, que coisa de velho, né? Fica enrolando, eu aqui. Mesma coisa, começa a balançar a rede, já começa a ficar tonto. Começa a ficar enjoado. Mas vamos lá, continuando. Mas é isso mesmo, então, o microfone tá aqui e caiu, eu tirei do ouvido e não percebi. Mas vamos lá, continuando o que eu tava falando. E aí o que acontece?
Quando você, aí você fez todo esse trabalho com todo amor, aquela outra pessoa, ou normalmente, ou ela não se empenha, aquela pessoa ela não se empenha de verdade com aquilo que você está fazendo, ou ela normalmente ela não dá o valor, ela não percebe o valor daquilo que você está fazendo, tá? Isso é inconsciente, não é nem por mal que a pessoa faz isso, mas ela não percebe, apesar de todos os nossos julgamentos entrarem naquela hora e a gente falar que erro, que não sei o que, tal, tal, tal. Mas, isso, põe. Meu filho vai andar de bicicleta. E aí, o que ocorre? Aquela pessoa, normalmente, ela acaba desistindo. Ou ela desiste, ou como eu falei, ela não dá valor, ou ela, sei lá, né? Ela acaba entrando numa sintonia em que você teve todo um trabalho e aquela pessoa, né? Estou falando do ponto de vista comercial, e aquela pessoa simplesmente não dá o valor, né? E aí entra todos os nossos julgamentos. Porra, olha tudo que eu fiz para essa pessoa. Eu ajudei, eu doei o meu tempo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E olha só, ela não deu valor, ela simplesmente ignorou. Ela falou: "Ah, tá bom". Porque existe também, né, o nosso nós esperamos algo. Querendo ou não, nós esperamos algo, por menor que seja ou até se não é consciente, inconsciente, nós esperamos algo. E essa pessoa, ela simplesmente vai embora. Por quê? Quando você tem essa atitude, quando você se coloca dessa forma, super altruísta, tá? E mesmo quando a gente, eu vou falar de trabalhos beneficentes e voluntários, para vocês entenderem que existe uma troca também, tá? Quando a gente fala de trabalhos, mesmo essa pessoa sendo totalmente altruísta, querendo ajudar, se colocando à disposição, ela precisa ter uma troca, precisa ter um retorno, isso precisa ser compensado para ela. Não precisa ser compensado em dinheiro, mas de alguma outra forma isso precisa ser compensado. Senão vai ficar muito pesado para aquele que está doando e, consequentemente, para aquele que está recebendo, tá? E normalmente o que acontece, por exemplo, em trabalhos beneficentes, eu normalmente faço isso, né? Eu uma vez por mês, aqui em Bragança, eu faço grupos de constelação familiar. Bom dia, Giovanni. Bom dia, pessoal. Giovanni, Mani, pessoal de Bragança, que legal. Normalmente, com os trabalhos beneficentes, o que eu peço? Qual que é a troca que eu peço? Né? Leva 1 quilo de alimento, né? Ou então 2, 5 reais. Esse quilo de alimento é para mim? Não, eu pego, aí depois eu dou para a tenda, eu dou para uma outra instituição, né? Ou esse valor é revertido para a manutenção do local, e assim por diante. Então tem que haver uma troca. Mesmo quando um trabalho é voluntário, tem que ter uma troca. Aí você fala assim, tá, Alex, mas. Ah, peraí. Só voltando lá na questão profissional, que eu ia falar uma coisa e acabei não falando. Quando você, na questão profissional que eu estava falando, quando você se coloca à disposição, super altruísta, para ajudar o outro que às vezes não tem condições financeiras de realizar aquele serviço, né? Por exemplo, quando a gente fala, vou pegar dentro do meu ambiente, né, do meu mercado, né? Quando a gente fala de uma constelação familiar, a gente está falando de uma constelação que custa 350, 450 reais. A gente está falando de processos de coaching que custa de 3.500 a 5.000 reais, né? Que é uma média de mercado, tá? Não estou falando que sou eu que cobro isso, mas é uma média de mercado. É, e aí a pessoa ela não paga, não tem dinheiro e você, tá bom, eu faço por você. Olha, e aí olha onde eu quero que vocês percebam. Olha aonde eu me coloco. Eu me coloco como grande, eu me coloco como superior. Mesmo não é superior se eu sou melhor que ela, eu vou ajudar, mas inconscientemente eu tenho este movimento de arrogância. E é um movimento de arrogância. Quando eu quero me colocar acima do outro, quando não há essa troca, não, eu dou tudo, você não precisa me dar nada, tá tudo em ordem. Você está se colocando num movimento de arrogância inconsciente. E normalmente essa relação de parceria, que quer que seja, ela não vai, ela vai ficar enfraquecida. Ela vai ficar enfraquecida. De alguma forma vai se enfraquecer e vai pesar para alguns lados. Ou aquele que é o devedor ele vai acabar indo embora, que é o que normalmente acontece, ou o credor acaba se sentindo muito pesado, às vezes até eu já vi caso, é mais difícil, o credor ele acaba indo embora, né? E agora, quando tem voltando agora de novo, né? Quando tem um trabalho beneficente, né? Ou quando, como eu falei agora, ou por exemplo, mas Alex, tá tendo aí na cidade campanhas do agasalho, campanhas disso, eu toda vez eu dou
Aonde está a troca nisso, tá? Aí eu costumo dizer duas formas. Primeiro, a troca está no universo, né? Então você está doando algo porque aquilo já te serviu, entende? E você está doando algo porque aquilo não te serve mais e aquilo não te faz mais falta e é algo que você tem que você pode dar. Inclusive é uma das leis que a gente entende dentro das ordens da ajuda, né? Eu só dou aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho, né? Ou aquilo que está a mais que eu posso dar sem me comprometer. Então, quando tem esse esse movimento, né, beneficente de eu doar, eu tô também, o que que eu estou recebendo de volta? Eu estou recebendo aí, bom dia, tudo bom? Eu estou recebendo, e aí é uma questão de compreensão sua, tá? Entenda isso. Eu estou recebendo o agradecimento dessa pessoa, eu estou sabendo que essa pessoa ela vai, eu vou contribuir com a vida dela, a vida vital dela e assim por diante. E existem várias formas de você analisar isso daí, tá? É, o Jeff está falando aqui, perfeito, estou procurando falar sem vitimismo, mas as pessoas ou não valorizam ou desistem e acredite, já estou fazendo um trabalho de sair do ser vítima arrogância consciente para receber. Esse papel de vítima, e às vezes a gente fala, né? Sai do papel de vítima, sai do papel de coitado. E a gente não está falando de uma forma pejorativa. A gente, na grande maioria, a gente está falando de uma forma que, porque nós que estamos do outro lado, principalmente quem é terapeuta, quem é facilitador, principalmente de constelação, ou terapeuta de desenvolvimento pessoal, percebe isso muito facilmente, percebe esse movimento. E às vezes esse movimento, ele é um movimento totalmente inconsciente, né? A grande maioria das vezes é um movimento inconsciente. E a pessoa não percebe. E aí o que, que entra? Por isso que quando a gente fala de constelação familiar, a gente sai do julgamento, a gente aprende a não julgar. Não é que a gente não julga, que a gente virou Buda, né? Ó, vocês viram minha luvinha de urso, gente? Já falei pra vocês, que é do filho. Não tinha luva aqui em casa, peguei a luva do meu filho. E aí o que acontece? Não é que você deixa de julgar, eu não julgo mais. Não, o julgamento é uma crença, é um modus operandi, é uma programação na tua mente. Quanto mais julga, mais você fica condicionado àquilo. Quando você começa a estudar as constelações familiares, começa a estudar a filosofia sistêmica, começa a estudar tudo isso que está à nossa volta, tem fundamentado, super fundamentado, as três leis, as três leis, né, das ordens do amor, você começa a perceber que a pessoa tem muitas vezes aquela atitude, aquele movimento, né, porque existe algo por trás que está impulsionando ela a realizar aquilo. E quando nós percebemos isso, né, nós saímos do julgamento. Opa, não vou julgar essa pessoa. Eu não quer dizer que eu tenha que concordar com a atitude dela ou com o ato dela, mas eu simplesmente não a julgo, eu não entro no julgamento. Julgar acontece. Você vê uma pessoa que para você a roupa dela é feia, nossa, que roupa feia. Opa, peraí, estou julgando. Ela tem um motivo para estar essa roupa feia, ela deve gostar, ou de repente ela não tem dinheiro, e assim por diante. Então, esse é a chave. Não é você simplesmente, eu não julgo mais, eu sou aqui, ó, Buda. Não, não é isso, né? E não estou falando que Buda não fez isso, pelo contrário, eu acho que fez sim, Buda, Jesus e outros grandes líderes religiosos, líderes espirituais, né? É, mas é você entender, opa, aqui eu estou entrando no julgamento, eu saio desse julgamento, tá? Quando eu percebo isso, eu saio. Então, quando eu falo da questão da vítima, do vitimismo, é isso, é você realmente se abster disso, tá? E para a gente finalizar aqui, né? Claro que aqui é uma live, é uma coisa mais sucinta, né? Que eu vim falando esses últimos dias sobre as ordens do amor, né? E hoje finalizando com a lei da ordem, né? Ou a lei do dar e receber, ou dar do equilíbrio. O único momento que essa lei ela vai ser quebrada, o único momento que essa lei vai ser quebrada naturalmente vai ser quando entre pais e filhos. Por quê? Os pais sempre vão dar mais e os filhos nunca vão conseguir retribuir aquilo que os filhos, que os pais lhe deram, que foi a vida. Não tem como os filhos retribuírem aquilo que os pais lhe deram. Os filhos podem dar dinheiro para os pais, os filhos podem dar casa para os pais, os filhos podem dar todo o amor do mundo, mas não tem como os filhos compensarem diretamente aos pais aquilo que os pais lhe deram, que principalmente foi a vida, que é o que nós consideramos que é o mais importante. Tudo que os pais deram depois do seu nascimento, tudo isso, tudo isso é secundário.
não menos importante, mas é secundário. Então, o que prevalece é a vida que esse pai, que essa mãe deu para vocês. É isso que prevalece, é isso que nenhum filho vai conseguir. Aí você fala, bom, então se essa lei é quebrada naturalmente entre pais e filhos, então como é que o filho recompensa? Ele está sempre em dívida com os pais? A forma que o filho encontra para compensar tudo isso que os pais deram para eles, a vida, né, é através da sua própria vida. É através do seu sucesso, através da sua saúde, através dos seus filhos, se ele tiver, é através da sua prosperidade e assim por diante. É dessa forma que você vai honrar, vai compensar a vida, né, que os seus pais tiveram, lhe deram, tá? E muitas vezes, e é só uma dica sistêmica, tá? Uma dica sistêmica, você teve pais aí que não puderam dar, aí eu tô falando depois da vida, tá? Tiveram uma vida financeira muito escassa, ou altos e baixos, e aí você se pega nesse mesmo padrão repetitivo, né? Uma das formas de você começar a condicionar a sua mente e a condicionar, a incorporar isso na alma é fazer o seguinte: papai, mamãe, eu vou compensar, né, essa escassez financeira, essa escassez de prosperidade, ou então essas doenças, através da minha saúde, através da minha prosperidade, através da minha vida financeira próspera e equilibrada, é que eu vou compensar os altos e baixos que vocês tiveram. É dessa forma que eu vou conseguir honrar a vida que vocês tiveram e, consequentemente, né, todos os esforços dentro dos limites de vocês que vocês tiveram para me manter ali, para me ensinar e para me manterem vivo e assim por diante. Tá? Então, isso é um pouquinho aí da lei da ordem, né, ou do equilíbrio, a lei do dar e receber e tomar, como a gente fala. Lembrando que nós só podemos dar aquilo que temos, nós só podemos receber aquilo que aguentamos, não podemos nos colocar, temos que compreender qual é a nossa posição, né? Qual é a nossa posição no mundo, qual é a nossa posição naquele momento, qual é a nossa posição daquele jeito, tá? Então, hoje a gente fica por aí, por aqui, com o nosso papo sistêmico. Amanhã eu volto por volta das 8h30 da manhã e vou definir um horário certinho agora para vocês. 8h33, tá bom? A partir das 8h33 da manhã eu volto com o nosso papo sistêmico, falando sobre constelação familiar, falando sobre esse mundo do desenvolvimento pessoal pela ótica das constelações familiares. Lembrando que sexta-feira agora, às 15 horas, vou estar na Rádio Mundial, né, com o meu programa Despertar Emocional. Eu tenho um programa na Rádio Mundial, Despertar Emocional, às 15 horas, 95.7 FM, ou então www.radiomundial.com.br. E neste domingo vai ter um workshop em São Paulo, a prática das constelações familiares, vai ser na Avenida Jabaquara, no Templo do Espaço do Saber, com um preço super acessível, que é um workshop de constelação familiar, mas é um workshop diferente, voltado para os terapeutas, para os facilitadores. Então é para vocês compreenderem, para quem é facilitador, tirar as suas dúvidas, treinar mais. Para quem é terapeuta ou quer entender mais sobre as constelações, esse é o workshop certo para vocês, tá bom? Muito obrigado, Alex. Já será tema da minha terapia transpessoal de amanhã. Que bom. Quero estar próximo de pessoas que me acrescentam e façam a mesma troca. Valeu, vai receber o que eu posso. É isso aí, Jeff. É isso aí mesmo. Manda ver, tá bom? Pessoal, um super beijo para vocês. A gente se vê no próximo Papo Sistêmico de amanhã, às 8h33. Até mais. Tchau, tchau.